O assunto da hora é mobilidade urbana. Enquanto o VLT não vem, a Prefeitura Municipal de Cuiabá prepara um projeto para a instalação de corredores exclusivos nas ruas para melhorar o transporte coletivo. Confira. Hoje, com uma frota de aproximadamente 295 mil veículos nas ruas, Cuiabá enfrenta uma situação de colapso nos horários de pico. E a situação tende a se agravar com o início das obras da Copa, onde as principais vias serão interditadas para as obras. Com dificuldades no trânsito, só resta a Cuiabá buscar alternativas para amenizar o impacto previsto com as obras da mobilidade urbana. Já era hora de se tomar uma providência sob a pena de ver um gargalo sem fim. Muitas cabeças pensantes buscaram soluções. Escalonamento de horário e rodízio de placas entraram na pauta de discussão. Alguma atitude em comum acordo com a sociedade teria que ser tomada urgentemente. Esse foi o foco desta reunião realizada na tarde de quarta-feira na Prefeitura, envolvendo órgãos públicos, entidades de classes e setor educacional. Também estavam lá representantes do comércio e a AGECOPA. Em discussão, a possibilidade de uma flexibilização nos horários de funcionamento de cada segmento. Um estudo da AGECOPA mostra que os horários de estrangulamento são das 6h45 às 8h30 da manhã e, no final do dia, com início às 17 horas, se estendendo até às 19h30. Representantes do Poder Judiciário, Legislativo, Sindicatos do Comércio e Indústria, Universidade Federal, Ministério Público Estadual, entre outros, ficaram com a missão de apresentar um diagnóstico de como cada setor poderá contribuir e qual impacto que cada um produz nesse fluxo, principalmente o funcionalismo público. A Prefeitura, a AGECOPA e Governo do Estado demonstraram em que fase as obras estão e cada via que será atingida. O diretor de planejamento da AGECOPA, Ienes Magalhães, esclareceu que a preocupação é não prejudicar o livre trânsito das pessoas, ou pelo menos construir alternativas que minimizem os transtornos durante a execução das grandes obras. Você tem um encaminhamento, a AGECOPA estava fazendo projetos, o plano de mobilidade Cuiabá-Várzea Grande, e agora entrou na fase de licitação dessas obras. Então nós buscamos no começo do ano, tanto a Prefeitura de Cuiabá quanto a de Várzea Grande, para que elas que são responsáveis pelo trânsito, fazer a operação do trânsito, que juntamente com a Guarda Municipal em Várzea Grande e a Polícia Militar, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, preparassem quais seriam as alternativas para a população. Então isso já foi levantado e nós entramos na nova fase agora, que é a necessidade de pessoal e de equipamento para fazer essa operação do trânsito. Então nós estamos aguardando por parte da SMTU de Cuiabá e da STU de Várzea Grande esse quantitativo de pessoal que a AGECOPA vai contratar, vai treinar, vai uniformizar, e também equipamentos. Nós vamos trabalhar com locação de moto, veículo, vamos ter que locar guincho, quer dizer, e preparar também a sinalização. Então, paralelo a isso, a gente vai fazer uma grande campanha de conscientização, de orientação para a população, para que toda a população possa participar desse momento, que ele é temporário, vai ser difícil, mas é de construção da Copa, e que na passagem da Copa a gente vai garantir um grande legado de melhoria de qualidade de vida para a população, principalmente de Cuiabá e de Várzea Grande. Com relação às obras, tem alguma previsão já para começo? Olha, nós estamos já com 6 obras que já vão ser contratadas pelo presidente Éder, e nós estamos aguardando apenas o encaminhamento da desapropriação. Então, tão logo sair a desapropriação, aí elas já vão receber a ordem de serviço para definitivamente começar as obras. Paralelo a isso, a gente tem, melhor dizendo, os encaminhamentos do DENIT, que as obras estão em licitação. Houve uma suspensão de 30 dias, a gente espera que após esses 30 dias ela retome para que a gente possa começar as obras do DENIT também ainda este ano. É possível aí, de repente, um rodízio, no caso, para amenizar mais o trânsito de Cuiabá? Olha, vai depender do posicionamento de todos os setores. Se houver um envolvimento de todo mundo nesse escalonamento de horário de 7 até 9 horas, e também de 5 horas até 8 horas da noite, talvez não seja necessário. Agora, se for, é uma medida que vai ser necessária para o bem da coletividade. Então, você estabelecer roteiros, avenidas, onde você tem que fazer a proibição. Mas o mais importante é você garantir
uma operação. Não adianta você dizer que é proibido veículo com placa 1 e não ter fiscalização. Então tem que ter essa operação que tem que ser muito bem feita. Qual que foi a impressão que o senhor teve desta reunião? Positiva. Primeiro porque a sociedade organizada, né, passa a ter uma noção mais exata da grandiosidade do que vai representar a Copa do Mundo, principalmente o legado que fica para a cidade, que é a Várzea Grande, e da necessidade de todo mundo de alguma forma, se flexibilizar. Vai ser um período de certo transtorno, mas é aquele transtorno que logo depois traz um grande benefício para a cidade. A cidade é coletiva. Então, acho que a marca que ficou registrada hoje dessa reunião é que a cidade tem que ser pensada de forma coletiva. Não se agrada a todo mundo e também não se desagrada a todo mundo ao mesmo tempo. Acho que o grande dessa primeira conversa, pelo menos o que ficou no ar aqui, nas conversas, nos diálogos, nas intervenções de cada um, é esse senso de coletividade. Vai haver esse escalonamento de horário? Agora depende do andamento das conversas. A partir do princípio do que foi conversado aqui hoje, eu não tenho dúvida que vai acontecer, porque pelo menos todos mostraram predisposição, compreenderam as dificuldades da cidade em termos de mobilidade, mais ainda com a execução das obras, compreenderam e se mostraram dispostos aqui a de alguma maneira, contribuir para reduzir esse impacto negativo. Se continuar desse jeito, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso. A questão do rodízio está dentro de cogitação? O rodízio é o último item a se pensar nesse momento. A gente tem casos aí, próprio município de São Paulo, que historicamente tem implantado o rodízio, não resolveu. O rodízio, pegando o próprio município de São Paulo, o cidadão que tem o carro placa final 5, que está impossibilitado de rodar determinado horário, determinado dia, ele vai lá e compra outro carro, placa final 6, 7, 8, seja lá qual for. Então mostrou que a população se manteve, mas a frota cresceu. Então não adianta. Então na minha opinião, eu nem cogitaria a ideia de rodízio. O escalonamento de horário já vai dar uma grande contribuição para a mobilidade no período de obras. O secretário municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, Edivar Alves, conduziu o processo de discussão e ficou com a responsabilidade de negociar, junto com o governo do estado, uma proposta para a administração pública estadual. O setor de comércio e indústria montou uma subcomissão para definir um posicionamento que seja coerente para empresários e funcionários. Olha, geralmente a primeira reunião ela é de muito desabafo, de muita indagação, de muita pressa, mas o encaminhamento foi bom. Nós discutimos os problemas. Tivemos a aquiescência importantíssima aí do comércio, tivemos muitas discussões e ficamos decididos de que nos próximos 10 dias nós vamos trabalhar através de 3 subcomissões, uma representando a educação, uma outra o restante dos servidores públicos dos 3 poderes e uma outra representando o comércio e indústria. Eles vão fazer o diagnóstico do funcionamento atual e aí nós vamos discutir diante desse diagnóstico qual o peso que cada segmento tem, em que horário, e vamos fazer uma interação disso para que a gente possa balancear. Eu já vejo aí sinalizado início às 7, início às 8, início às 9. E os términos dependem da carga horária, de 6 ou de 8 horas. Mas eu acho que foi proveitosa a reunião e houve a predisposição de todos. Praticamente todos os segmentos se mostraram favoráveis em contribuir e foram unânimes em avaliar que o benefício que a Copa trará supera os transtornos temporários. O senhor concorda com essa flexibilização de horário? A princípio não. A não ser que, em vez de flexibilizar, diminua esse horário.
O que eles estão querendo? Como trabalhador, como comerciário, começa mais tarde e sai mais tarde. Mas temos que lembrar o seguinte, o trabalhador estuda, entendeu? Faz faculdade, faz a sua escola técnica e ele precisa estudar mais ainda para atender bem esse povo que vem de fora para a Copa. Por causa desses horários, não pode ser perigoso, principalmente pela classe estudantil? Vejamos. A proposta de que as aulas iniciam mais tarde. Se iniciar mais tarde, irão terminar mais tarde. Como um trabalhador vai pegar ônibus, que depois das 11 horas, meia-noite, diminui o fluxo de ônibus para chegar na casa dele, sendo que não temos segurança. Verificamos que em Cuiabá, em Mato Grosso, é um estado mais violento do Brasil. Como um trabalhador vai sair meia-noite, pegar um ônibus, chegar 2 horas da manhã na casa dele sem nenhuma segurança. O comércio está ávido para colaborar em qualquer momento ao poder público para que possa fazer as obras de mobilidade. Não há problema nenhum de flexibilizar o horário do comerciário, principalmente da área central, transferindo de 8 horas para as 9 horas e encerrando às 19 horas sem perda para isso. Lógico, nós teremos alguns problemas com questão de ajuste de alguns funcionários que estudam, né, que serão repostos ou talvez feito um rodízio nesse sentido. Não há problema nenhum, volto a dizer novamente, o comércio está disposto a colaborar com o poder público. A nossa proposta é da abertura às 9 horas e encerramento dos trabalhos às 19 horas na área central. Existe algo que possa ser mais solucionável do que escalonamento de horário? Por exemplo, rodízio, o senhor concorda com isso? Não, o rodízio há muito problema. Você pode ter aquele fugindo, o pessoal comprar 2 veículos para poder fugir do rodízio. O melhor mesmo é o escalonamento de horário, fazer um horário flexibilizado das 9 horas às 19 horas, como temos no supermercado, que poderão também participar desse processo. O outro processo é você ter um espaçamento maior nos pontos de ônibus, que aí você daria vazão nas esquinas ou até mesmo nos outros pontos de ônibus para poder fluir mais o trânsito. A reunião foi feita para criar diretrizes e estabelecer as comissões que vão estudar as modificações que serão feitas em função das obras de mobilidade urbana. Então a CDL vai sediar a Comissão de Comércio e Indústria, procurando flexibilizar os horários de funcionamento de acordo com uma segmentação que nós vamos estudar, uma segmentação conforme o tipo de comércio e a localização do comércio. O que você achou disso que está sendo proposto? É necessário, então é preciso que haja um consenso para que se evite maiores tumultos de trânsito, porque senão fecha todo o trânsito e ninguém vai a lugar nenhum. Também tem a questão da segurança, né? Como é que fica isso? Para a segurança, está sendo solicitada a colaboração da Polícia Militar, estendendo a fiscalização no centro da cidade, nessas áreas, para os horários diferenciados de funcionamento. No entanto, a representante do Sindicato das Escolas Particulares, Helena Maria Bortolo, não concordou com tudo, especialmente com a possível mudança no horário escolar. Olha, a flexibilização em relação aos horários das nossas escolas, das 7 às 11, das 13 às 17, das 19 às 22, é impossível a gente flexibilizar. Até porque nós temos uma jornada de trabalho, 200 dias letivos a cumprir, 880 horas, além de outras escolas que nós temos uma jornada além deste 880. Portanto, essa é uma questão praticamente impossível. No entanto, a gente precisa fazer uma observação. A maioria das escolas da rede pública, elas estão localizadas na periferia. Portanto, você tem aí um fluxo menor destes veículos. E outra observação, os trabalhadores da educação, tanto da rede estadual como da rede municipal, eles têm salários baixíssimos. A grande maioria utiliza-se o veículo público, portanto, o transporte público. Então, o problema da educação não é o problema para esse tumulto em relação à movimentação de veículos. Penso que é necessário fazer uma observação nos pontos cruciais. Centro da cidade, centro político-administrativo, universidades grandes, escolas particulares grandes. Portanto, você fazendo essas observações, você pode sim, não flexibilizar horários, mas você pode ter uma condução melhor desta movimentação destes veículos. E esses foram os destaques do dia. Para maiores informações, acesse o nosso site copanopantanal.com.br. Nós vamos ficando por aqui e obrigado pela sua audiência. Até a próxima!